como as animações, na sua opinião, brasileiras, feitas só por profissionais brasileiros, como você enxerga isso, o que a gente produz aqui, como as pessoas veem lá fora, sabe? Será que eles olham, o Brasil não é um país conhecido por animação, ou então o Brasil é conhecido por outro tipo de animação? Como que você vê esse aspecto do Brasil na animação? Certo. Olha, o Brasil, lá fora, tem muitas animações que chegam no exterior com uma linguagem brasileira, né, uma linguagem regional, e eu acho que existe uma certa resistência nos mercados mais capitalistas, assim, tipo... Deixa eu refazer essa frase. Quando a animação brasileira é muito carregada de uma linguagem muito nacional, ela é mais difícil de penetrar em mercados exteriores, né? O pessoal de fora não está tão interessado nos nossos problemas, nossa cultura, exatamente. Assim, claro que existem mercados que se interessam, mas quando você está pensando globalmente, é mais fácil você difundir um conteúdo que seja mais em sintonia com o mercado internacional, né? Você vai encontrar séries animadas que conseguiram penetrar no mercado internacional, que tem uma certa linguagem brasileira, mas que também consegue passar sem necessariamente carregar uma bandeira brasileira. Por exemplo, o Peixonauta é uma série brasileira que está em vários países, né? Claro, ela tem uma música que você vai ouvir, que tem um chorinho, se passa num parque com muitas árvores, né? Tem um personagem que é um macaco, mas eles em momento nenhum ficam falando necessariamente do Brasil como uma bandeira principal. Existem longas-metragens, né? Longas-metragens como Uma História de Amor e Fúria, que não é também um longa-metragem que passou em cinemas internacionais de grande visibilidade, né? Mas que ganhou prêmio em Annecy, na França. Então, assim, existe um mercado restrito. Hoje em dia, se um brasileiro vai pensar em o máximo possível espalhar o conteúdo dele, eu acho que se ele focar muito numa história que foque socialmente no Brasil, talvez ele não consiga a mesma difusão se ele fizer uma história mais fácil de ser assimilada pelo público exterior. Tem muitas pessoas que vão assimilar, curtir esse conteúdo, elas não estão preocupadas, como você falou, em ter lá a bandeira do Brasil, em ter lá uma favela, em ter um samba, um carnaval. Não. Tem uma boa produção, né? Exatamente. Independente de onde for. De repente. Isso. Aí, por exemplo, o Carlos Saldanha, né, que fez o Rio, ele conseguiu botar um Brasil numa produção internacional. Isso foi muito bacana, né? Mas o que me preocupa, na verdade, em relação à internacionalização do Brasil, do mercado de animação, é que eu não quero que a gente vire uma China, né? Não quero que a gente seja mão de obra barata para produzir um conteúdo do exterior. Então, os estúdios brasileiros, felizmente, estão correndo atrás de produção, né? De fazer suas próprias séries, seus próprios conteúdos, né? Gerando empregos no Brasil, mas para conteúdos brasileiros. Já houve um período que a gente quase virou, vamos dizer assim, um quintal do exterior, né? Para ser produção internacional, mão de obra barata. Mas eu acho que não está indo nesse caminho, ainda bem. O Brasil não é um lugar que tem uma quantidade absurda de estúdios de animação, mas eu acho que a maioria dos estúdios de animação está conseguindo sim produzir minimamente para manter a subsistência. Tem canais de televisão fechada que estão produzindo conteúdo com produtoras brasileiras de animação. Então, assim, infelizmente não é esse o caminho que a gente está indo, eu acho. Prova disso são as coisas autorais que a gente está fazendo aqui, né? Não Exatamente. Só a mão de obra vindo para fazer. Vamos lá, sobre criação agora. Como que, aqui na sua empresa, como que acontece o processo que vem desde a criatividade, para você desenhar as coisas, até a entrega para o cliente? Ou, de repente, o Jaelbs é uma produção particular sua? Sim. Eu queria que você dissesse para mim assim, o processo, sabe? Quando o cliente vem, entrega o que ele quer, até você, de fato, entregar algo. Perfeito. Quando o cliente vem com uma demanda, a gente normalmente tem o André Pada, o meu sócio, ele interage com ele via e-mail, telefone, primeiro, naturalmente, fechando um valor, né? Aí você fala, Thiago, mas o valor não depende do roteiro?
Depende um pouco do roteiro, mas principalmente da minutagem. A gente está acostumado a uma média de valor de produção. E a gente também passa para eles a nossa complexidade de trabalho, né? Naturalmente, se eu vou fazer um longa-metragem em full animation, com lindas composições e cenários individuais, é um preço diferenciado. Agora, se vai fazer uma animação estilo Galinha Pintadinha, que é um recorte digital, que é a técnica que a gente usa regularmente, então a gente tem um valor aproximado ali por minuto, dependendo da complexidade que o cliente manda para a gente. Então, a gente tem, inclusive, no nosso orçamento, os detalhes de quais são os passos. Então, primeiro, a gente vai fechar, naturalmente, o contrato. É importante, e é para quem tem seus estúdios, né, fechar contrato. Que é muito comum você começar a animação, daqui a pouco você vai ver o contrato, e, infelizmente, isso dá muito problema. Eu vou te falar que o nosso estúdio já tem mais de 10 anos e, às vezes, isso acontece ainda. Tá? Mas, principalmente sobre a parte criativa, já fechou a parte técnica de contrato, isso aí está tudo certo. Então, normalmente, a gente trabalha definindo muito um roteiro. O roteiro a gente tenta fazer em 3 partes. Uma parte é a descrição da cena, outra parte é a locução, outra parte é um lettering, né, que vai estar presente no vídeo. E a gente tenta esmiuçar bem o roteiro, deixar bem claro para o cliente o roteiro. Para a partir desse roteiro aprovado, a gente vai fazer um animatic. O animatic, basicamente, a gente vai pegar aquele roteiro que já foi definido e joga num tempo, a gente faz uma locução guia e bota no tempo ali, já tem os personagens mais ou menos como eles vão ser, né? E bota ali no tempo para o cliente entender quais vão ser os planos de cena, os planos de câmera, né? O que vai acontecer, se vai ter ícone, se vai ter lettering, então já está mais ou menos ali um rascunho da animação, né? Nesse momento, as alterações são ainda fáceis de fazer, né? Uma vez aprovado esse animatic e o cliente, não, pode mandar bala, a gente, primeiro, faltou um pontozinho aqui, a gente define também o concept dos personagens. Como que vão ser os personagens que vão estar em cena? Né? Vai ser um olhão? Não, vai ser um olhinho pequeno? Vai ser mais corporativo? Vai ser mais cartoon? Então a gente manda para ele também o concept dos personagens para ele aprovar. Então, tudo aprovado, roteiro aprovado, animatic aprovado, concept aprovado, a gente fala, beleza, a gente vai mandar bala na animação agora. E a animação é o processo mais demorado, né? Que é esmiuçar realmente cada mínimo movimento, fazer um lip sync mínimo para poder o personagem estar mexendo a boca enquanto está o som rolando. E aí a gente manda para o cliente a versão mais ou menos finalizada, né? Que às vezes a gente ainda tem que botar uma música, um efeito sonoro, mas para ele já ir acompanhando. Nesse momento, ele ainda pode pedir alteração. Mas as alterações não podem ser as alterações estruturais, né? Agora eu quero mudar o roteiro, agora eu quero mudar o personagem, eu quero mudar, vamos adicionar uma cena. Claro que você tem uma flexibilidade, mas se o cliente chega e fala, não, vamos arrancar isso aqui, vamos colocar mais aquilo ali, normalmente a gente tenta readequar o orçamento. A gente fala, olha, beleza, tudo bem, você quer mudar, não tem problema, mas aí vai ter um acréscimo. Nosso contrato fala, que vai ter que jogar coisa fora, então vai ter que fazer coisa nova. Então isso, em termos de trabalho de produção, você está pedindo mais 30 segundos, mais 1 minuto. Né? Então, normalmente é assim que funciona. Os clientes normalmente já estão cientes do nosso contrato, de que alterações vão pedir realmente uma readequação orçamentária. E nosso estúdio é um estúdio que ele tem trabalhos em torno, sei lá, vídeos de 3 minutos, vídeos de 5 minutos de animação. Às vezes ligam aqui pedindo animação de 60 minutos, de 50 minutos. E a gente fala, olha, talvez a animação não seja muito adequada para você, ou então talvez a gente tenha que fazer isso em parcelas, ou tem que falar, olha, procura um estúdio maior, nosso estúdio tem uma demanda que a gente não consegue cumprir assim, para você. Né? Entendi. Você pode comentar, citar algum cliente que você tem? Ou... Sim. Não. Você pode falar de repente da linha e desses clientes que pedem vídeos assim específicos, sabe? Uhum. Você falou vídeos que assim, eu penso que seja comercial, alguma coisa desse tipo, então, a gente, quais tipos de cliente a gente tem? A gente faz muitas animações de clipes infantis e de episódios para Galinha Pintadinha, né, para Bromélia, que fica aqui em Campinas também. A gente tem alguns clientes como a Wizard, que tem um produto chamado WizKids, que é animação... WizKids, que é um curso de inglês específico para crianças. Então eles têm, todo ano a gente está fazendo vídeo para eles de campanha Dia das Crianças, que são VTs de 30 segundos ou de 1 minuto. Né? Para Galinha Pitadinha tem uma flexibilidade maior, porque depende do tamanho da música ou do episódio, então são vídeos de 2 minutos ou de 5 minutos. Às vezes também tem, por exemplo, veio um projeto que a gente fez para o Banco do Brasil, que aí era um vídeo de
4 minutos, mas que tinha interação de uma pessoa filmada com um desenho animado, e depois a gente faz a composição tudo para integrar os dois bem bonitinho. Então, agora quando são vídeos muito longos mesmo, aí a gente não costuma pegar vídeos de mais de 10 minutos no nosso dia a dia, não costuma ter isso. Qual que era esse que tinha interação entre humanos e... Isso foi um trabalho que a gente fez através de uma produtora de vídeo de São Paulo, chamada TVZ Filmes, que o cliente era o Banco do Brasil. Era uma interação do presidente do Banco do Brasil com ele, o personagem dele em criança. E ele interagia, ele criança, com ele adulto filmado. Legal. Vai ter desafio fazer. Sim. Isso porque o filme, aquele lá, o Space Jam, foi... Sim, o Space Jam foi numa época muito diferente, porque Space Jam ainda foi Funimation, né? Hoje em dia, Funimation é um pouco... menos os estúdios fazem, não é a técnica mais comum. Funimation seria o quê? É a técnica quadro a quadro, que você tem que desenhar cada desenho separadamente. O nosso estúdio ele usa o recorte digital, que a gente usa o computador como uma ferramenta para auxiliar muito nos movimentos, né? Então a gente desenha muita coisa, desenha boca, desenha braço, desenha mão, desenha olho, mas a gente consegue meio como se fossem pedaços de papel, que a gente vai mudando a rotação, posição, sei lá, chega aqui, troca de mão, troca de olho, faz um pisca simples. Então é mais fácil de você criar esse tipo de animação. Você ganha muito, a produtividade é bem maior. É claro, o resultado final não é a mesma coisa que uma animação quadro a quadro, né? A tridimensionalidade, principalmente dos personagens, é o que acaba sendo um pouco mais comprometido. Mas para animações mais simples, infantis ou corporativas, você consegue resolver bastante coisa. Ok. Deixa eu ver. Só uma curiosidade, vocês usam qual programa? A gente usa o Adobe Animate, que é o Flash, né? Que inicialmente era o Macromedia Flash, depois o Adobe Flash e hoje é o Adobe Animate, né? A gente tem usado esse software já tem mais de 10 anos, né? Mas não é o único software do mercado. Hoje, quem vai começar em animação é mais provável que vá aprender o Toon Boom. O Toon Boom, para série, é o que praticamente todo mundo usa. Ele é muito bom para você ter uma série hierarquizada, que vai ter uma pessoa que vai fazer só o storyboard, outra que vai fazer só o animatic, outra que vai fazer só o planejamento de cena, e outra que vai só animar, outra que vai só desenhar. Então, às vezes, tem até hoje animador que não é desenhista, porque já fizeram os desenhos para ele. Então ele vai usar tudo que ele tem ali naquele personagem, é uma biblioteca de, vamos dizer assim, de recortes, de mão, de olho, de boca, que ele vai usar, que alguém já desenhou. Pode ser que ele precise de algo que não tem na biblioteca e obviamente ele vai pedir para alguém fazer. Mas tem animador hoje que não necessariamente tem que desenhar. Tem que conhecer dos movimentos, anatomia e acabou, né? Exatamente. Ele tem que entender como é que funciona bem o movimento. Entendi. A gente conversou no começo sobre o público que você atinge. Você se considera um educador com relação a parte da educação da criançada aí? Você se considera... Porque você fala de uma maneira, vou para o pessoal, você fala de uma maneira como um professor. Você tem uma didática boa para poder explicar. De repente... Bondade sua. Você de repente se enxerga como parte da educação de algumas crianças? O que você interessa? Olha, a parte de educação foi um processo que eu acho que foi meio junto à produção com o que aconteceu aqui no estúdio, que tanto eu quanto o André, né? Eu tive filho, filha, ele também teve filhas. E a gente foi aprendendo com os nossos filhos, com a escola dos nossos filhos, muita coisa. E é legal que não existe curso para ser pai, né? Então a gente foi aprendendo aos poucos e vendo, puxa, como isso aqui era interessante e eu não sabia. E eu imagino que outros pais também não saibam. Então a gente começou a colocar essa informação nova no nosso conteúdo. Sem dúvida, a gente recebeu vários comentários de pais e mães falando que a gente ajudou eles com os filhos. Então, sim, eu acho que eles consideram, os pais e mães que ouvem nosso conteúdo, eles consideram a gente como educadores. Não sei se eu posso me considerar, mas eu acho que de alguma forma a gente está ajudando. Okay, agora, mudando de assunto, como os jovens têm se inserido nesse mercado? Porque é o seguinte, você está há 10 anos nesse mercado. Tem uma galera que está saindo do ensino médio agora, que às vezes se interessa por isso, e talvez queira até trabalhar com isso aí. Sem dúvida. Tem algum curso específico que faz
quem você contrataria para cá, então, Certo. ou você pode até falar como para cá o que um produtor, o que um dono de um estúdio de animação procura num jovem, sabe? Para poder trabalhar com animação, certo, com desenho e tal. Tá. Sobre o pessoal que está chegando do mercado para tentar trabalhar. Uma coisa que hoje em dia é essencial é você conhecer o workflow digital. Se você falar, eu desenho muito bem no papel, falo, tá, no papel, muito bom. Mas você conhece os softwares digitais? Porque hoje em dia a produção de animação é exclusivamente digital. Então, a gente passou por esse processo, tanto o André, meu sócio, quanto eu, a gente começou animando no papel. A gente animava usando mesa de luz. E a gente teve que passar pelo processo de aprender a usar uma tablet, conhecer as ferramentas digitais e usar elas. Então, essencialmente, aprenda o workflow digital. Tem vários cursos na internet e tem cursos presenciais também. Tem uma escola em São Paulo chamada Melier, que é muito boa para cursos presenciais. Imagino que existam outras, mas eu confesso que eu estou um pouco fora desse mercado. Tem a AAD, Academia de Animação, eu acho, que era do Marcelo de Moura, que eu acho que ainda está oferecendo cursos lá em São Paulo também. Mas você também encontra na própria internet cursos para fazer. Tem o site Udemy, que também tem vários cursos de animação para quem está começando. A própria Adobe, que tem software de animação, também tem vários tutoriais. Você pode aprender muita coisa digitalmente. Eu recomendo, então, conhecer as ferramentas principais, que para o mercado de produção de séries de animação, hoje, no Brasil, é o Toon Boom. Alguns estúdios, como o meu, ainda usam o Animate. Você também pode aprender um pouco sobre o Adobe After Effects, que é para poder fazer composição, que eu acho que é o mais comum aqui no Brasil. Existem outros, como o Cinema 4D, mas que eu não conheço tanto. Talvez produtoras de longas metragens, talvez tenham um pouco mais de experiência. Sobre quem é desenhista, que quer fazer animação, uma coisa que eu sugiro também é você ter um